Então vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai tratar sobre KMP e suffix trie, tree array, essas três estruturas diferentes. Basicamente, não temos, se a gente for pensar de forma mais ampla, é processamento de strings, certo? Operações em cima de strings, de uma forma mais geral. A nossa ideia, né, eu sempre comento isso nas outras aulas também, acho importante enfatizar. Essas nossas aulas elas são introdutórias, de certa forma. Se a gente fosse pegar cada um desses temas, a gente poderia ficar vários dias tratando sobre eles, de forma mais profunda, com mais demonstrações e tudo. Né? Seria o ideal, mas a questão do tempo também. ah, e é muito conteúdo, né, para a gente ver para as competições. Então hoje o KMP eu vou tentar tratar com uma certa profundidade maior do que a gente viu ano passado, para quem fez PC, Programação Competitiva 1. Isso Fixed Trie Tree Array, a gente vai se focar muito na ideia, a gente vai ver como funciona, e a ideia da implementação, principalmente no Array, que eu acho que é o que a gente pode utilizar mais na implementação de fato. Ah, mas, né, a gente não vai ver demonstrações muito profundamente, até porque algumas delas são meio chatinhas até onde eu vi. Mas eu acho que a gente consegue entender bem a ideia e, a partir disso, começar a aplicar nos nossos exercícios. Então, começando, né, a motivação para essas soluções, principalmente para o KMP, que é a busca em strings, certo? Então, o problema do substring shirk ou pattern shirk consiste em encontrar uma dada string dentro de uma outra, né? Então, um exemplo, uma string S, que a força esteja com você, escolher aleatoriamente isso, e o padrão aqui, força, a string P pode ser encontrada dentro de S a partir da posição 6, certo? Considerando que a gente começa da posição 0, como é o padrão. Então, né, esse é um exemplo de busca em string trivial. A gente tem um padrão e quer encontrar, ver se existe uma ocorrência dele dentro de uma certa string. Então, a gente pode pensar numa solução simples para isso, né, um algoritmo ingênuo, que é praticamente fazer uma busca linear, certo? Então, a gente percorre toda a string S. A gente já decrementa aqui o tamanho de P, porque não adianta a gente começar de um caractere muito no finalzinho, porque mesmo que a gente vai dando match entre os caracteres, né, eles vão sendo iguais. Se a string S acabar antes da P, então não tem como ter uma ocorrência ali. Então, por isso a gente não vai até a última posição. E para todo caractere de P, a gente verifica se o S, I mais J, se ele for diferente de PJ, então a gente dá um break, né? A gente encontrou um mismatch, não, os caracteres não são iguais, então a gente já para essa comparação e já vai avançar para o próximo caractere de S. Se a gente termina esse for sem dar break, então vai acontecer que J vai ser igual ao tamanho de P, então a gente retorna I porque a gente encontrou uma ocorrência de P em S a partir da posição I, né, dentro da matriz S. E se a gente terminou os dois fors sem encontrar nada, então a gente retorna menos 1 para dizer que a gente não encontrou nenhuma ocorrência de P em S. No pior caso, esse algoritmo tem complexidade O de M vezes N, né, o tamanho do padrão vezes o tamanho da string S, fazendo M vezes N comparações. Em geral, ele não chega a fazer tudo isso, então esse algoritmo ele não é terrível, né, no caso, ele é bastante razoável para casos mais simples, principalmente quando as strings não são muito grandes. Mas a gente tem algoritmos de buscas mais eficientes que podem ser necessários em alguns casos. Obviamente, na maratona, em qualquer exercício de programação competitiva, eles vão colocar os piores casos, certo? Então a gente vai precisar disso. E acho que como exemplo mais simples assim, eu digo implementação, ele é uma implementação bem pequenininha, bem tranquila de fazer, que é o KMP. Então a gente vai ver como que ele funciona, pelo menos a ideia dele. Ele recebe esse nome devido aos autores que elaboraram ele, certo? E a complexidade dele é O de N no pior caso, certo? Então, em cima do tamanho da string S.
No algoritmo ingênuo, sempre que a gente detectava caractere diferente, a gente avançava um caractere na string principal, né, fazia o i++, e aí a gente voltava a testar toda a substring desde o começo, né, começando sempre com j igual a 0. A ideia do KMP é que a gente vai tentar aproveitar informações de comparações anteriores para evitar novamente caracteres que a gente já sabe que são compatíveis. Então, como que ele vai fazer isso? A ideia principal é que a gente vai pré-processar o padrão P de modo a obter um vetor de inteiros LPS, que, de certa forma, ele vai contar o número de caracteres que podem ser ignorados em uma nova comparação. Na LPS, para a gente, ele significa o maior prefixo próprio, que também é sufixo. Então, prefixo próprio, né? Próprio porque ele não pode ser a própria palavra. Então, vamos ver primeiro como que vai funcionar esse LPS, depois a gente vê como que isso ajuda efetivamente. Então, pensando que a gente tem esse padrão, né, AB, AB, AC, e a princípio a gente não calculou o LPS. Então, começando a considerar para um caractere, a gente vai vendo para cada prefixo da nossa palavra, nosso padrão. Aqui o LPS vai ser 0, certo? Porque não tem prefixo próprio, como ele coloca, já que seria a própria palavra, né, o prefixo A. Então, esse é simplesmente 0. Para dois caracteres, a gente tem sufixo, tem prefixo, mas não tem prefixo próprio que seja igual a sufixo, certo? Quando a gente olha aqui para o B, diferente do A, não tem o que fazer, então também é 0. Agora sim, né, a gente tem o prefixo A, que é igual ao sufixo A, e é o maior, né? Se a gente pegar o AB é diferente do BA, pegar de tamanho 2, então o maior é de tamanho 1 mesmo. AB é BAC, de novo, pegando 4 caracteres. Agora a gente tem um prefixo e um sufixo de tamanho 2, que são iguais. Se a gente pegar AB é igual a B, então beleza, é o maior que a gente tem. Se a gente pegar de 3, isso já não acontece. Aqui, se a gente pegar de 3, né, já incluindo o A, aí sim a gente consegue, né, a gente tem aba como prefixo e aba como sufixo. Então, o maior prefixo próprio, que também é sufixo, é tamanho 3. E quando a gente adiciona o C, a gente já não encontra mais nada. Né, o C é diferente de A, então nem de tamanho 1 a gente consegue. Tem um sufixo próprio que também é prefixo, ou vice-versa, tanto faz como a gente considera. Então, aqui a gente tem montado o vetor LPS, certo? Para cada posição, né, considerando a string, a substring até aquela posição, a gente vê qual é o tamanho do maior prefixo próprio, que também é sufixo. Bom, mas como que isso ajuda a gente? Tá? Beleza, a gente montou o vetor, mas o que que isso adianta para a gente? Vamos pensar pelo algoritmo ingênuo. Né? A gente tem essa string e a gente está buscando aquele padrão que a gente acabou de montar o vetor LPS. Então eu vou pular as primeiras comparações, né? Basicamente a gente vai vendo aqui que todos são iguais, vai chegar no último caractere, opa, teve um mismatch, né? O B é diferente de C. Então o que que a gente vai fazer pelo algoritmo ingênuo? A gente vai avançar, né? O I está apontando aqui para o A, certo? E aqui é só fazendo I mais J. A gente vai fazer o I apontar para o B, essa é a mesma coisa que a gente deslocar o vetor P uma posição só, certo? E o J volta aqui no começo. Então, a gente vai comparar o segundo caractere de S com o primeiro caractere de P. Já vai ter um mismatch de cara. Então, novamente, a mesma coisa. A gente desloca o vetor P uma posição para a direita, que é a mesma coisa que avançar o I. E aí a gente volta a comparar a partir da primeira posição de P. Então, né, o A é igual, o B é igual, o A é igual, o B é igual, teve um mismatch de novo. E aí a gente continuaria esse processo, certo? Deslocaria uma posição, volta do começo e vai comparando. E pelo KMP, né, o que, que vai mudar no KMP? No começo é a mesma coisa, né? Então já pula aquelas primeiras comparações que a gente vai fazendo. A igual a A, B igual a B, blá blá blá. Quando a gente tem o mismatch aqui, né, que o B é diferente de C, o que vai mudar é a partir de agora, é como que a gente vai continuar o processo. Basicamente, a gente vai olhar para o vetor LPS e, né, a gente teve um mismatch em C. Então, a gente olha para a posição anterior
até onde a gente teve um matching, certo? Até onde estava coincidindo as duas strings. E a gente vai apontar o J, o I a gente não vai mexer, o I está andando junto aqui. A gente vai apontar o J para o LPS dessa posição anterior. Então, é 3 aqui, certo? Então, a gente vai fazer J igual a 3. E a gente vai ficar com essa situação aqui. Então, de cá, né, daqui, quando a gente teve um mismatch, a gente já pula para essa situação. A gente já vai estar comparando esses dois caracteres que eu deixei em negrito. E por que que a gente pode fazer isso? Bom, eu acho que essa é a demonstração que é mais chatinha, eu nem encontrei muita coisa. Eu até tentei olhar o artigo original dos autores do KMP, mas era pago para ver, então aí achei melhor não, né? Talvez desse como encontrar, mas não tive tanto tempo assim. Mas eu acho que uma intuição que a gente pode ter é nessa ideia, né, de prefixo que é próprio, que também é sufixo. Quando a gente olha, por exemplo, para o sufixo aqui desta string, certo? A gente já teve um matching aqui, né? O aba é igual a aba, certo? A gente já fez, já verificou isso. Então, se a gente sabe que a gente tem um prefixo de tamanho 3, né, referente a esse aba, que é igual ao meu sufixo, então a gente sabe que esse prefixo também encaixa aqui, tudo bem? Então eu posso pular para esse momento e pular essas comparações. Eu sei que vai ser igual, né? O vetor LPS me diz isso. Mas eu pulo algumas comparações, né? Por exemplo, eu pulei aquele que eu pulava uma posição só e o B já dava problema. Eu pulei essa situação. Então, eu imagino que na demonstração do KMP, eles provem mais detalhadamente por que que a gente pode pular, por que que a gente tem garantia de que não vai ter nenhum match nessas comparações que eu pulo. Mas a intuição basicamente é essa. Então, veja que de fato eu tive um ganho grande de performance nesse momento, né? Porque aqui, ó, vamos pegar quantas iterações a gente teve, né? A gente teve um mismatch, então a gente teve uma, duas, três, quatro. Aí na quinta iteração depois disso que a gente chega naquela mesma situação que o KMP já foi diretamente, ok? Então essa é a ideia do KMP. A gente vai usar o vetor LPS para alterar o J. Aí veja que como a gente tem algumas posições com LPS é zero, eventualmente a gente vai voltar no começo do P. Mas ainda assim, quando a gente faz J igual a zero, na verdade a gente vai, ainda assim pula muitas comparações, porque a gente vai deslocar o P lá para frente, né? Aqui na string S, a gente nunca retrocede mais. No algoritmo de engenho a gente retrocedia, né? A gente estava comparando, dava problema aqui no C, voltava para o B. Aqui a gente não retrocede, ele pode ficar parado aqui um tempo, mas ele não volta. E a implementação disso, né? Vendo como funciona. A gente tem a nossa string S, a string P, o vetor A é o meu vetor LPS aqui, N é o tamanho da string P, M é o tamanho da string P. A gente já vai ver como se calcula o prefixo, mas vendo o KMP primeiro, essa aqui é a versão que retorna todas as ocorrências da substring, certo? Então ele não para na primeira ocorrência. Então a gente tem o nosso vetor de resposta, que vai ter os índices de cada ocorrência. Vamos calcular os prefixos, a gente vai ver como essa função funciona. Enquanto o i é menor que n, e o que vai apontar para a string s, se a gente tiver, enquanto a gente estiver tendo mismatching, certo? Né, o SI diferente do PJ, então a gente faz aquele esquema que o J é igual ao LPS. Lá a gente fazia de J menos 1, aqui ele faz de J porque ele armazena de forma diferente, certo? É como se ele armazenasse já deslocado isso para a direita. Então é só questão de implementação, mas a ideia é aquela que a gente viu. Quando a gente para de ter mismatch, então aí sim a gente incrementa o i e o j para comparar o próximo caractere. E se o j for igual a m, isso quer dizer que a gente foi tendo match até que a gente terminou a string p. A gente passou por todas as posições. Então, na resposta, a gente coloca o i menos m, que vai ser o começo da ocorrência da substring em S. E faz o j igual a j para fazer a próxima comparação. E no final a gente retorna o vetor. Para calcular o prefixo, o interessante é que a gente usa praticamente o mesmo algoritmo, certo? Uma variação dele, onde é como se a gente estivesse procurando P
dentro de P, ok? Então, o I vai apontar para P como se fosse a nossa string, certo? E é, como é o tamanho do prefixo, a gente pode considerar aqui. Enquanto estiver tendo match, a gente vai incrementando o J, então o J vai dar o tamanho desse nosso prefixo que é igual a sufixo, né? O que está sendo em comum dos das nossas duas strings, que são a mesma. Então, no final, é a variação do KMP que vai nos ajudar a calcular os prefixos de forma eficiente também. Tudo bem? Alguma dúvida com KMP? O KMP basicamente é isso. É importante também ressaltar que a gente está vendo algoritmo de busca de strings, certo? Mas eles são bem mais gerais que isso, certo? A gente pode estar pensando aqui em uma string, mas se a gente trocar isso por um vetor de inteiros, um vetor de qualquer coisa, a gente pode usar o mesmo algoritmo para buscar, por exemplo, um vetorzinho, ver se esse vetor ocorre dentro de um vetor maior, né? Não precisa ser de caractere como a gente está vendo, pode ser de inteiro, de real, até de uma estrutura, de repente qualquer coisa. Então o KMP é bem genérico. A gente vê como string, que é o caso para qual ele foi descrito, acho que é o caso mais intuitivo, mas ele é bem mais genérico que isso. Então a gente tem um algoritmo de busca de padrões bastante eficiente. Então agora a gente vai entrar naquelas três estruturas que a gente viu no título. Então começando com a try. A try ela é uma árvore que representa uma coleção de strings com nós únicos para prefixos comuns. As arestas são rotuladas com letras e um caminho da raiz até uma folha determina uma string armazenada na try. A gente vai ver no exemplo, acho que vai ficar mais claro isso. E ela é comumente usada para implementar um map, né, ou um dicionário, em que as chaves são strings. Então, aqui um exemplo de try. Né? Então, pensando nessa implementação de map, de dicionário, imagine que a gente tem essas três entradas no nosso dicionário, com essas chaves e esses valores. Veja que essas chaves têm alguns prefixos em comum, certo? Então, na nossa try, esses prefixos em comuns vão dar um caminho único, certo? Basicamente, o que a gente faz, né? Para cada caminho, a gente vai para as arestas rotulando com os caracteres. Então, se a gente quiser fazer uma busca na árvore, por exemplo, né, eu quero buscar qual que é o valor da chave instant. Então, eu vou vendo letra por letra, tá, da minha chave e vou caminhando na minha árvore, certo? No primeiro caractere, no segundo caractere, o terceiro caractere é esse, então eu venho por esse caminho, até que no final eu chego na chave dessa minha entrada, valor 1, certo? E onde é prefixo comum, a gente vai ter um caminho comum também, né? Certo? Então, o in aqui é compartilhado por todas as chaves. A partir da terceira posição, a gente tem a divergência, aqui a gente tem S, e nas outras duas a gente tem T. E essas duas strings, elas têm um prefixo comum até o N aqui, certo? Então, até aqui elas compartilham o caminho também. Quando fica diferente, então a gente já vai ramificar a nossa árvore e a gente tem essas divisões aqui. Então, essa é a estrutura de uma try. Veja que ela é uma forma eficiente mesmo de armazenar um map, em que a chave é string, porque basicamente a complexidade para encontrar um valor dado uma certa chave vai ser O de m, em que m é o tamanho da nossa chave. Então, a gente não depende do número de entradas do nosso map. Então, se o nosso map tiver 1000 entradas, não tem problema. Nossa complexidade vai continuar sendo do tamanho da chave. Considerando que as chaves são pequenas, de forma geral, a complexidade para encontrar um valor é quase constante. Beleza? Então, é uma estrutura eficiente. Mas para nós, né, a gente está mais interessado, né, aquilo pode ter alguma utilidade, mas a gente está mais interessado numa variação dessa estrutura que armazena todos os sufixos de uma palavra ou de um conjunto de palavras. Então, pegando aqui como exemplo, um conjunto das palavras car, cat e rat. A gente pode criar um conjunto com os sufixos dessas palavras, certo? Então, aqui pegando todos os sufixos dessas três palavras. Se tem sufixo em comum, eu já coloco só uma vez. Aqui eu esqueci de pôr o T, né? Acho que eu não terminei de completar esse vetor.
enfim. E aqui depois a gente vai querer ordenar esses sufixos. Na try a gente vai armazenar isso de forma ordenada. Então aqui sim, acho que está todos os sufixos. Né? Então vejo que o T é sufixo de cat e de rat, mas ele aparece só uma vez, já que isso é um conjunto, certo? A gente não tem repetições. E esse conjunto ordenado de sufixos é o que a nossa try vai armazenar. Então, para aquele conjunto, né, pegando aqui a imagem do. Acho que o Halim traz essa imagem. As nossas arestas estão ordenadas, certo? E os nossos vértices eles podem ser rotulados também, né? Eles vão ter flags para ver se a gente tem um sufixo ali ou se tem uma palavra. Então, por exemplo, quando a gente anda aqui por esse caminho, né, o C a T, a gente tem a palavra cat. Então, a gente tem aqui marcado que está no dicionário, ou seja, é uma palavra, né, do nosso conjunto. É uma palavra. E em azul é quando a gente tem um sufixo, certo? Não é a palavra inteira, mas é um sufixo. Então, quando a gente vem por aqui, os nós internos, os nós branquinhos, eles não são sufixos. A gente vê lá no conjunto, a palavra A por si só não é um sufixo, mas a T e a R são sufixos, então isso está marcado também. A sufix try, ela é construída inicialmente contendo apenas o nó da raiz, certo? E em seguida, para cada sufixo, a gente vai inserir na árvore caractere a caractere. E se ao fazer isso, o caractere não estiver presente na nossa árvore, a gente cria uma nova ramificação. Então, quando ele já está presente, a gente aproveita que já tinha, certo? Então, por exemplo, quando a gente inseriu, sei lá, em algum momento a gente inseriu o sufixo AR. Quando a gente for inserir o AT, ele vai ver que já tem o A, então ele vem para esse nó. Aí o T não tem, então aí sim ele cria uma nova ramificação para um novo vértice, criando um novo caminho. Beleza? Então essa é uma suffix try. Ela é uma estrutura de dados eficiente para operações em dicionário, né? A try em geral é. Como a gente falou, uma vez que ele é construído para um conjunto de strings, é possível determinar se um padrão P está presente no dicionário em tempo O no tamanho de P. Então, o que é interessante aqui, né? A gente viu um algoritmo. Bom, pensando no efeito da try mesmo, né? Se a gente quer ver se uma palavra está naquele conjunto ou não, é só a gente caminhar por essa árvore, caractere a caractere, procurando ele. Se a gente conseguir encontrar, não, né? Para o cat, por exemplo, a gente tem o C, tem o A, tem o T, opa, então eu tenho essa palavra no meu dicionário e encontrei isso dentro do tamanho da palavra. Da mesma forma, eu posso pensar para encontrar um padrão qualquer aqui, certo? Se eu quero ver se o padrão CA, por exemplo, está aqui, basicamente eu venho aqui o C, o A, opa, encontrei. Então, eu tenho essa substring dentro dessa minha string. Então, veja que a gente tem um algoritmo de busca de padrões, assim como o KMP era, e bastante eficiente, né? O KMP, a complexidade é O de N, onde N é o tamanho da nossa string S, normalmente o maior. E aqui a gente tem um algoritmo de busca em O de M, que M é o tamanho do padrão, normalmente menor. Claro que a gente tem que pensar na adesão da complexidade para montar essa estrutura, certo? Mas a gente vai ver mais sobre a busca da string, né? Vamos continuar um pouco. O problema da try, por que a gente não continua olhando muito para ela, é que ela apresenta uma certa ineficiência de memória, certo? Para cada palavra, a gente vai criar muitos vértices. Então, a sufix tree, ela surge com uma melhoria da sufix try. Ela é basicamente a mesma coisa, só que aplicando compressão de caminhos. Então, vértices com filhos únicos, eles vão ser contraídos num caminho único mesmo. A gente vai ter só uma aresta pulando esses vértices de caminho único. Então, aqui, um exemplo para essa palavra gata-gaca, aqui onde a gente tem todos os sufixos listados. Essa é a try subjacente a essa palavra, com todos os nossos sufixos aqui. E aqui é a nossa árvore de sufixos, né, a nossa suffix tree. Então veja, né, que, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, de 7 até o 3, de um caminho com vários vértices, mas cada vértice com um filho único, certo? Então a gente pode comprimir tudo isso daqui numa aresta só. Então agora nossas arestas, ao invés de ser rotuladas apenas com caracteres, a gente vai rotular com strings mesmo, certo? A gente tem uma substring aqui da nossa palavra rotulando essa aresta.
Ok? Então veja que a gente tem uma estrutura bem mais compacta. Pessoal, lembrando que fiquem à vontade para me interromper. Ah, acho que essas estruturas elas não são tão triviais, elas são mais chatinhas mesmo. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que não esteja ficando muito claro, me interrompa que eu tento explicar melhor ou vejo outra forma de falar, ok? Além disso, né, isso também pode ser feito na try, mas nas fixed tree a gente está vendo agora. É comum a gente adicionar o caractere especial cifrão, ou qualquer outro, claro, ao final de uma string, com o objetivo de garantir de que todos os sufixos sejam terminados por ele e que todos os sufixos sejam folhas na árvore. Isso também pode ser aplicado a um sufixo try e a um sufixo array, que a gente ainda vai ver. Por que isso ajuda, né? Se a gente voltar no exemplo anterior, veja que a gente tem ah, alguns vértices terminais que são internos também. Então, por exemplo, aqui o vértice 7, marcado como 7, é porque isso é um sufixo, certo? É o sufixo 7 aqui, que é só a letra A. Mas ele está no meio da nossa árvore, certo? Seria interessante se a nossa estrutura tivesse o sufixo terminando todos nas folhas. É uma forma até fácil de verificar se a gente chegou num sufixo ou não. Quando a gente adiciona o caractere especial cifrão, é importante que a gente está adicionando um caractere que não aparece na string anteriormente. Então, todos os, os sufixos passam a terminar em folhas da nossa árvore, certo? Então, por exemplo, o A era o que terminava no nó interno. Mas como agora o A, na verdade, é A cifrão, então o A leva esse nó interno, que através do cifrão, aí sim a gente leva um nó terminal de sufixo, que é uma folha da nossa árvore. Como o cifrão não aparece em nenhum momento da nossa string anteriormente, então não tem como ele estar no nó interno, certo? E a partir do cifrão a gente nunca tem nada. Então ele sempre vai terminar numa folha. Então aqui é o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, mas adicionando o cifrão no final da nossa string, a gente tem uma forma mais interessante de armazenar nosso fixed tree. Beleza, a gente construiu essa estrutura, linda, legal, mas para que serve, né? Como que isso vai nos ser útil? No geral, é bastante útil, né? A gente tem bastante operações que a gente pode fazer em cima de uma suffix tree. Aqui eu vou dar o exemplo de três apenas. A primeira é a busca de string, que foi a motivação inicial, né, que a gente teve vendo lá o KMP, o algoritmo ingênuo. Mas também, né, outros problemas, como o problema da máxima substring repetida e a máxima substring comum, que se a gente for tentar pensar sem usar nenhuma dessas estruturas, vocês vão ver que são problemas que resolver de forma eficiente, né, sem ter uma complexidade muito alta, não é fácil. São problemas difíceis. Então a gente vai ver que a suffix tree ajuda bastante. Então, o problema da busca de string, certo? Com a árvore de sufixos, é possível encontrar todas as ocorrências de um padrão P em uma string S em tempo O de M mais C, em que M é o tamanho do nosso padrão e C é o número total de ocorrências de P em S. A gente vai ver por que exatamente disso. Uma vez que a árvore de sufixo já foi construída, a busca torna-se independente do tamanho da string S. Então, isso que é interessante em relação ao KMP, certo? O KMP, a complexidade é em cima do tamanho da string S. E aqui na árvore de sufixos é em cima da, do padrão, né, da string P. Isso vai ser útil especialmente quando a gente quer realizar várias buscas, né? Porque a gente vai ter, é claro, uma complexidade, um tempo, para construir essa árvore de sufixos. Né? Para o KMP isso não é necessário, a gente não tem nenhuma estrutura especial, a não ser o vetor LPS lá do pré-processamento, mas que é O de N também, para construir ele. Então, se a gente for consultar uma string só, talvez não valha a pena montar essa estrutura. A gente vai fazer várias buscas, isso, né? Lembra que a suffix try, e por consequência a suffix tree também, pode ser construída para uma palavra ou para um conjunto de palavras. Então a gente pode testar se um padrão P está presente em várias strings ao mesmo tempo. Então a gente pode ter uma string S1, S2, S3, por exemplo, e a gente quer
ver se um padrão P está presente em uma delas, pelo menos, ou em todas elas. Então, consultando essa nossa árvore de sufixos, a gente já pode determinar isso. Então, né, como que isso acontece, de fato, essa busca? A gente vai fazer a busca caractere a caractere, e dependendo do caractere, a gente escolhe a aresta que a gente vai percorrer da nossa árvore, certo? Então, né, para esse nosso, aqui ao invés de S, ele usa o T para representar o nossa string onde a gente vai buscar, e para qual está construindo a árvore de sufixo, as posições. Então, se a gente quer procurar o padrão A, por exemplo, a gente vai olhar a partir da raiz, olha para qual aresta começa com a letra A, aqui, é uma letra só, então quando eu encontro um caminho com a letra A, eu já sei é, que esse, que esse padrão está presente na minha string, certo? Mas mais que isso, né, o que eu posso determinar? Eu cheguei no nó interno. Esse nó interno tem 4 filhos, certo? Então eu sei que além de A estar presente, eu tenho 4 ocorrências dele, né, que são os 4 ramificações que a gente tem a partir do A. Então, só vindo por aqui, eu já sei que tem uma ocorrência. Olhando para quantos filhos tem, a gente sabe quantas ocorrências. E se a gente quer saber onde são essas ocorrências, aí a gente tem que terminar de percorrer essas ramificações a partir de A até o final, para encontrar a posição inicial dessa minha substring. Então, percorrendo aqui, a gente tem 7, percorrendo por esse caminho 5, por aqui 3 e por aqui 1. Se a gente verificar na nossa string original, essas são as ocorrências de A, certo? A partir da posição 7, tem o a partir da posição 5, caractere A, a partir da posição 3, caractere A, a partir da posição 1, caractere A. Né, que são os sufixos que começam com a letra A, que é o padrão que a gente está procurando. Se a gente tiver a string GA, por exemplo, GA aqui, a gente procura se tem alguma aresta que começa com GA, a gente tem. Vindo por esse caminho, a gente chega nesse nó interno, então a gente sabe que tem 2 ocorrências. Quais ocorrências são essas? É só terminar de olhar. A partir de 4, beleza? A partir de 4, de fato, a gente tem aqui nosso GA. E a partir de 0, beleza? A partir de 0, a gente também tem, de fato, nosso GA. Então, a gente tem a ocorrência dessa substring. O padrão T, vindo por aqui, veja, nos dois casos anteriores, as arestas são exatamente iguais ao nosso padrão. Aqui a gente só começa com o T, mas o importante é isso, certo? A partir do T, como terminou o nosso padrão, não importa o que venha. Então a gente tem uma ocorrência só, que é a partir da posição 2. E se a gente procurar o caractere Z, por exemplo, a string Z, a gente não vai encontrar nenhuma aresta que comece com Z, então não é encontrado dentro dessa nossa string. Tudo bem? Então, né, voltando, por que a complexidade é O de M mais C? M porque é o tamanho do nosso padrão, certo? Que a gente vai percorrer. E mais C, que são os filhos do nó interno que a gente vai parar, certo? Que a gente vai ter que percorrer eles até o final para chegar no nosso... quais são os prefixos, os sufixos que começam com o nosso padrão. Ok? Né, pensando, né, não sei se isso ficou claro, mas por que a gente pode fazer isso? Se a gente pensar como é que a gente tem todos os sufixos, né, pensando, a gente tira uma letra, eu acho que é intuitivo pensar que qualquer substring é prefixo de algum sufixo aqui, certo? Se a gente pegar prefixos aqui, a gente consegue enumerar todas as substrings possíveis só pegando prefixos desses nossos sufixos, né? Então, todos começando a partir do G, todos a partir de A, todos a partir de T, a gente não precisa pegar o sufixo inteiro. Então, por isso que a gente pode fazer essa busca dessa forma. Ok? Problema da máxima substring repetida. Então, o problema aqui é encontrar a maior substring de S que tenha pelo menos 2 ocorrências em S. Ok? Então, a gente pega o maior pedacinho ali que aparece pelo menos 2 vezes. E a solução disso corresponde ao nó interno mais profundo de X da nossa árvore. Por que que essa é a nossa solução, né? Bom, se o X é um nó interno, então a gente sabe que ele representa mais de um sufixo. Do contrário, ele entraria na compressão de caminhos, né, na nossa suffix tree. Então, se é um nó interno, é porque tem mais de uma ocorrência, tem pelo menos 2 ocorrências.
Ah, e o fato de ser mais profundo implica que seu caminho corresponderá a uma string de maior comprimento. Só é importante ver que a profundidade aqui na suffix tree, ela não é a mesma de uma árvore comum, como a gente pensa, né? A gente sempre define a profundidade a partir do número de arestas da raiz até aquele nó. No caso, isso pode ser aplicado ao sufixo try, mas para tree, a profundidade depende do tamanho das nossas arestas, ou melhor, né, de quantos caracteres a gente tem na string que está rotulando nossa aresta. Então, esse nó interno aqui, por exemplo, ele tem profundidade 1, porque a aresta da raiz até ele tem só um caractere. Agora, esse outro nó interno tem profundidade 2, porque se a gente olhar o caminho até ele, a gente tem 2 caracteres. Tudo bem? Então, né, a profundidade que vai ser definida pelo tamanho dos rótulos até chegar nesse vértice. Né, então, essa suffix tree tem dois nós internos, são os dois que a gente viu aqui. O mais profundo é esse, que tem profundidade 2. Então, a maior substring repetida é o caminho que a gente usou até chegar nesse nó interno, que é pela string GA. Ok? Então, GA é a substring repetida máxima, ou seja, a maior substring repetida que aparece na nossa palavra gata gaca aqui que ele usa. Né? Aparece duas vezes, tem tamanho 2. A string A também é repetida, a substring A, mas ela tem tamanho 1, por isso ela não é a nossa resposta. Por fim, o problema da máxima substring comum. Então, aqui a ideia é que a gente vai ter mais de uma string e a gente quer determinar qual que é a maior substring que é comum a essas duas ou mais strings. Nesse caso, a gente vai construir árvore de sufixos para um conjunto de strings, certo? Que devem ser marcadas com caracteres especiais diferentes, como terminais de strings. A gente usava o cifrão, a gente pode usar outros caracteres especiais ali, como, sei lá, o hashtag, o e-comercial, o arroba, para marcar o fim dessas outras strings. E a partir disso, a gente consegue identificar o que é a ramificação de uma string e o que é a ramificação de outra string, já que vai estar tudo na mesma árvore. E o caminho correspondente ao nó interno mais profundo, né? Sendo mais profundo, a gente tem a ideia de ser uma substring máxima, como a gente viu no outro problema, que pertença a todas as strings representadas é a solução do LCS. Então, a ideia é que a gente vai querer um nó interno mais profundo possível e que pertença a todas as strings representadas. Então, nesse exemplo, a gente tem duas strings, né? Aquela que a gente já estava trabalhando e a cata, terminando aqui com um terminal diferente, um caractere especial diferente. Então, os nós internos que estão marcados aqui com a setinha laranja são os que pertencem às duas strings. E como que a gente sabe disso? Bom, é só olhar para os filhos e ver se a gente tem filhos de dois tipos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um filho amarelinho que pertence à segunda string, né, terminando com hashtag, e a gente tem um azulzinho que termina com cifrão, que pertence à primeira string. Então, esse é o nó interno das duas strings. Aqui, da mesma forma, aqui também. Esse já não, certo? Esse aqui, se a gente olhar, a gente só tem filhos da string 1, né, terminando em cifrão. Então, esse nó interno a gente não pode ser resposta para a gente. Dos que podem, ou seja, dos que pertencem às duas strings, a gente vai olhar para o mais profundo, no caso é esse daqui, e essa é a nossa resposta, ok? E, se a gente, e qual que é a substring que ele representa? Bom, a gente vai olhar o caminho que a gente teve que fazer até chegar nesse nó. Então, partindo da raiz, a gente percorreu a substring A, concatenou com TA, então a gente tem a substring ATA. Então, a ATA é a maior substring comum dessas duas strings. A gente encontra a ocorrência aqui em S1 e aqui em S2. Beleza? Tá, então a gente viu como aplicar, mas a gente até agora não viu como construir essa árvore de sufixos, certo? A gente tem algoritmos em tempo linear para isso. Eu acho que talvez o mais conhecido, pelo menos foi o que eu mais encontrei nas minhas buscas, é o algoritmo de Ukonen. Mas esse algoritmo ele é relativamente complicado, certo?
Claro que a gente tem a opção de usar como caixa preta e tudo mais, né, nas competições pelo menos. Mas para a gente analisar ele é meio chatinho, né? Até não encontrei muitas explicações. Inclusive encontrei alguns lugares que praticamente falam, ó, a implementação está aqui, mas ah, não vamos explicar o porquê que é assim. Mas claro, dá para encontrar, principalmente em livro. E também achei, acho que um vídeo de um indiano, claro, de 1 hora, 1 hora e meia, só explicando esse algoritmo. Então achei melhor eu não focar muito nisso e não trazer nessa aula, porque a gente perderia muito tempo com isso. Mas por isso, né, por essa implementação ser meio complicada, a gente tem também uma variação dessa estrutura, que é o suffix array, o vetor de sufixo. Ele possui uma funcionalidade muito similar à árvore de sufixo, porém a sua construção é mais simples e ele também é mais eficiente em termos de uso de memória, já que a gente não vai ter uma árvore armazenada com nossos vértices, arestas. Então é uma estrutura bem mais simples. Claro que isso vai ter um custo, certo? Então, já que é mais simples, gasta menos memória, as operações também não são tão eficientes como na árvore de sufixos. Mas a gente vai ver que a perda de eficiente não é muito grande, né? Normalmente a gente vai adicionar um log na complexidade, e uma complexidade de log aí, ela é bastante razoável, mesmo para os problemas da programação competitiva. Então vamos ver como que funciona essa estrutura. Um suffix array é um vetor que armazena os sufixos de uma string ordenados lexicograficamente. Na prática, né, a gente não vai armazenar os sufixos em si, só os índices dele, a gente não vai ficar duplicando a string. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem aquela mesma palavra e aqui a gente tem os sufixos dela. Né? A gente já estava vendo isso aqui anteriormente para entender como que a árvore estava armazenando os sufixos. Então a gente vai ordenar esses sufixos e isso vai dar o nosso vetor de sufixos. Né, o nosso suffix array aqui. Lembrando, essa coluna aqui, sufixo, ela é só abstração, certo? A gente sabe que a partir da posição 7, nossa string original, a gente vai ter esse sufixo. A partir da posição 5, a gente tem esse sufixo. Mas armazenado no nosso computador, a gente vai ter só esse vetor aqui, só com os índices, certo? A gente não vai ficar com tantas strings assim na memória. Tudo bem? Então, isso aqui é um exemplo de vetor de sufixos. E o que, que ele nos ajuda, né? Ele continua muito atrelado a que uma árvore de sufixos fazia. Então, a gente sempre pode estabelecer relações entre essas duas estruturas. Por exemplo, se a gente fizer uma busca em profundidade na árvore de sufixos, a gente vai visitar os nó terminais, ou seja, as folhas, na ordem definida pelo vetor de sufixos. Então, se a gente percorrer toda aquela nossa árvore, a ordem que a gente vai acessar as folhas vai ser a ordem do vetor de sufixos. Um nó interno da árvore de sufixos corresponde a um intervalo do vetor de sufixos. A gente já vai ver isso. É uma coleção de sufixos ordenados que tem um prefixo comum. Lembra que a try e a suffix tree ela armazenava os prefixos comuns num caminho só, né, até chegar no nó interno. E um nó folha da árvore de sufixos corresponde a um único elemento do vetor de sufixo. Então, vendo isso aqui visualmente. Então, nessa suffix tree, a gente tem esse nó interno aqui, por exemplo. O que, que isso representa para nós no vetor de sufixos? É um intervalo em que todos os sufixos começam com o mesmo prefixo, com a letra A, no caso, certo? A gente tem esse prefixo comum a todos esses 4 sufixos. Então, olhando aqui no nosso vetor de sufixos, a gente tem esse intervalo de 1 a 4, em que todos os sufixos começam com a letra A. Certo? Então, da mesma forma que está aqui 7531, está aqui 7531. E né, um nó mais profundo é simplesmente, um nó mais profundo não, uma folha na nossa árvore é um elemento único no nosso vetor de sufixos. O outro nó interno que a gente tem aqui, né, o GA, então também aqui a gente tem esse intervalo, o 4, 0, que os dois começam com o mesmo prefixo. Então esse intervalo 6, 7 representa esse nó interno. Então, né, uma estrutura está muito atrelada à outra. E com isso, toda operação que a gente podia fazer numa suffix tree, a gente pode também fazer num suffix array. Né? Claro que com as devidas adaptações.
Então, a gente vai ver como exemplo as aplicações que a gente já tinha visto na suffix tree. Então, começando pela busca de string. Então, aqui só recordando, né, como era na suffix tree, que a gente percorria a árvore considerando os caracteres do padrão P. Se a gente terminasse no nó interno, o número de filhos do nó é o número de ocorrências de P em S. E a complexidade que a gente tinha na suffix tree. Lembrando, né, a gente acabou de ver que um nó interno é representado por um intervalo em um suffix array. Dessa forma, a gente vai ter que encontrar o limitante inferior e o limitante superior desse intervalo que representa o nó interno da nossa suffix tree. Ou seja, a gente quer encontrar, né, o limitante inferior onde aparece pela primeira vez a nosso padrão P e o limitante superior onde ocorre pela última vez o nosso padrão P, como prefixo desses sufixos. E para isso a gente vai aplicar duas buscas binárias. Então é aqui que a gente vai inserir, né, uma complexidade log a mais dentro da nossa operação, mas não é uma complexidade absurda, certo? Ela ainda é bastante eficiente. Então, no exemplo que a gente tem aqui a nossa string banana e quer encontrar o padrão na, no primeiro passo a gente quer encontrar o limitante inferior. Lembrando que nosso substring sempre vai ser, se tiver presente, sempre vai ser o prefixo de algum sufixo. Então é isso que a gente está verificando. Então, pela busca binária, para encontrar o limitante inferior, a gente vai encontrar a primeira ocorrência de na aqui, no prefixo 4. No sufixo 4, aliás. E agora, procurando pelo superior, né, o upper bound aqui, a gente vai encontrar a última ocorrência no prefixo aqui de na. Então, nesse primeiro, a gente vai ver que teve match. Então, esse é o nosso limitante superior. Então, nesse caso, o limitante inferior é aqui, o limitante superior é aqui, só tem duas ocorrências. Então, se tivesse três elementos, o elemento, ou três ou quatro, qualquer quantidade, todos os valores entre o limitante inferior e o limitante superior também são ocorrências. Nesse caso é só 2. Então a gente tem duas ocorrências, a ocorrência em 4 e em 2. Então com o fator log aí, a gente consegue encontrar as ocorrências de um padrão em S e todas as ocorrências, certo? Problema da máxima substring repetida de novo, agora com o sufixo array. Para isso, a gente vai precisar incluir o campo maior prefixo comum. Lembra que lá a gente queria, na suffix tree, a gente procurava o nó interno mais profundo, certo? Se era nó interno, então a gente tinha um prefixo comum entre aqueles sufixos, certo? Então aqui é a ideia de prefixo comum. Quando a gente queria o mais profundo, era a ideia de ser o maior prefixo comum. Então veja que ainda está muito associado ao que a gente estava fazendo na suffix tree. Esse Esse campo, né, vai ser calculado a cada par de sufixos consecutivos no vetor, e a posição de maior MPC é a maior substring repetida. Então, né, no caso de novo, para o texto banana, a gente vai computar esse MPC, então como que a gente faz? Né? Para o primeiro, não tem nada anteriormente, não tem nenhum sufixo anterior a A, então marca como zero. Para o segundo sufixo, Ana, a gente olha aqui, o prefixo A é igual o sufixo inteiro anterior no caso, então o maior prefixo comum entre esses dois é o próprio A, marca como 1. Aqui em Anana, a gente pode ver que o maior prefixo comum com o anterior é Ana, pegando tudo aqui, então tamanho 3. Banana não tem nenhum prefixo comum com o anterior. Na também não tem nenhum em comum com o anterior. Naná tem comum com o anterior, que é de tamanho 2, na igual a na. Então, beleza, computei o MPC. Quero saber agora qual que é a maior substring repetida. Então, eu vou olhar para o maior elemento do MPC, que é 3, certo? Então, Ana é a maior substring repetida da nossa string. De fato, a gente tem Ana aqui e Ana aqui. Não tem problema que eles não sejam disjuntos. Então, no fundo, a gente é a mesma ideia de procurar o nó interno mais profundo. Né? A gente está procurando o maior prefixo comum dos nossos sufixos. Problema da máxima substring comum.
Da mesma forma que lá a gente criava uma árvore para todos os nossos strings, aqui a gente vai concatenar essas strings em uma única, e então montar o vetor de sufixos para ela. Calcular os MPCs de novo. Lembre que lá a gente também estava procurando nó interno mais profundo. Então, a gente também tem a ideia aqui de achar nó interno mais profundo. E lá a gente tem preocupação que esse nó interno tinha que pertencer a todas as palavras, a todas as strings. Então, da mesma forma, a gente vai marcar aqui para qual string é a origem de cada sufixo, porque a gente quer o maior MPC, mas que o sufixo tem origem em todas as strings do problema. Então, né, concatenei as duas palavras aqui, banana e mana, que eu quero encontrar a maior substring comum entre essas duas palavras. Então, concatenei elas, monto o sufixo array, calculo o MPC, da mesma forma que a gente tinha visto, mas agora eu marco a origem desse sufixo. Né? Então, enquanto eu estou depois do ponto, ou a partir do ponto, né, que está marcando a concatenação, eu estou marcando como sendo origem 2. Tudo que é antes do ponto, eu marco como sendo origem 1. Então, quando eu olho para o MPC aqui, o maior é 3, e os dois que ele marcou em vermelho têm origem 1, certo? Mas a gente não pode esquecer que a gente está olhando para a string anterior. Então, se ele tem um prefixo de tamanho 3, comum aqui, o maior prefixo comum é de tamanho 3, isso é comparado com a string anterior. Então, ele também tem esse prefixo ana, que está sendo determinado aqui. E esse anterior é de origem na segunda string. Então, o prefixo ana aparece na string 1 duas vezes, mas aparece na string 2 também. Então, essa é a nossa resposta. Se aqui a resposta fosse... Se aqui, na verdade, fosse 1, ou seja, a origem é 1, aí sim isso não poderia ser a nossa resposta, porque a substring ana estaria aparecendo apenas na string 1, certo? Então não poderia ser a nossa resposta. Aí a gente teria que olhar para o segundo maior MPC, no caso 2, aí a gente veria que também aparece nas duas, então seria a resposta. Então não é só supondo que isso aqui fosse 1 e não fosse 2. Tudo bem? Então, né, Santana, aqui foi só para ter uma ideia das aplicações que a gente pode ter tanto de uma suffix tree como de suffix array. E no fundo isso eu acho que é o mais importante. Na implementação a gente não vai querer mudar muito, a gente pode pegar pronto e só usar, mas como usar a estrutura, como aplicar ela, eu acho que é o mais importante. Então por isso eu quis mostrar esse exemplo dessas três modelagens para esses três problemas, três aplicações possíveis. Eu acho que é isso que vocês têm que se concentrar na hora de usar essas estruturas, né? Em como vocês vão aplicar elas para resolver os problemas e resolver de forma eficiente. Mas no suffix array eu vou dar uma ideia de como que ele é implementado de fato. Né? A princípio, a gente pode pensar de uma forma ingênua. Bom, já que a gente quer um vetor de sufixos ordenados, a gente pode aplicar um algoritmo de ordenação por comparação de complexidade n log n, como a gente conhece vários, né? O quicksort, merge sort e por aí vai. Mas a gente tem que lembrar que comparar duas strings leva tempo O de n, né? A gente não está comparando número mais. Quando a gente compara string, vai ter que fazer a comparação aí caractere a caractere. Então, essa estratégia teria complexidade O de n ao quadrado log n. Mas a gente consegue um modo mais eficiente para implementar isso, ou seja, para gerar o nosso suffix array em n log n só, que consiste em uma estratégia iterativa denominada ordenação por pares de ranks. Eu não vou mostrar a implementação disso em código, nem pseudocódigo, de forma mais formal, mas eu vou mostrar um exemplo que o Halim traz. E eu acho que já dá para entender bem qual que é a ideia, pelo menos, desse algoritmo. Então, a ideia é que a gente não vai ordenar a princípio, em cada iteração, a gente não vai olhar para a string inteira, a gente vai olhar para apenas uma parte dela. Então, na primeira iteração, a gente olha só para os primeiros dois caracteres dos nossos sufixos. E a gente ainda vai dividir, né, são pares de ranks. Então, a gente vai olhar para dois caracteres, mas cada elemento do par fica com um caractere. Então, fica um caractere aqui e um caractere aqui. E a gente vai atribuir ranks para esses caracteres. Né? Vai ser pelo rank que a gente, de fato, vai fazer a ordenação. Como a gente tem um caractere só, a gente pode atribuir como rank desse caractere o valor dele na tabela ASCII, certo? É uma forma de fazer isso.
Então, a gente vai ordenar a partir desses dois caracteres. Essa ordenação, se eu me lembro do Fábio Osberto comentando na Summer School, normalmente se usa o algoritmo Radix Sort. Não vou lembrar bem o porquê, mas eu acho que ele é mais recomendado para esse caso, ele funciona melhor. E quando a gente ordena, né, a gente ordena pela primeira posição, desempatando pela segunda. Beleza. Qual que é o problema aqui? O problema é que vai ter casos que a gente vai ter empate, certo? Então, quando a gente empata aqui, a gente pode desempatar pela segunda posição. Então, aqui, ó, a gente não teve problema, porque a segunda posição é sempre diferente. Mas nessa entrada aqui, ó, na 6 e na 7, a gente teve empate na primeira posição e empate no segundo ranking também. Então aqui a gente não, por essa iteração, usando só dois caracteres, a gente não tem como saber se isso realmente está ordenado. E no caso realmente não está, tá vendo? Que aqui o gata gaca está antes do gaca e isso deveria estar invertido. E como que o algoritmo vai detectar isso? Bom, essa é a primeira iteração, a gente atribuiu o rank para cada caractere dos dois primeiros e ordenou, olhando só para esses dois. Na segunda iteração, a gente vai dobrar o tamanho dos nossos pares. Então, se a gente pegava um caractere, dois caracteres, na verdade, a gente vai pegar 4 aqui, novamente dividido em 2. E o que a gente sabe é que, por esse vermelhinho aqui, né, que são os dois primeiros caracteres, a gente já está ordenado. Foi o que a gente fez no passo anterior. Então, agora a gente tem que atribuir novos rankings. Não dá mais para olhar na tabela ASCII, porque agora a gente não tem um caractere só, a gente tem dois caracteres juntos. Então, a gente vai atribuir o ranking da seguinte forma. Já que a gente sabe que aqui está ordenado, a gente vai atribuindo, né, contando mesmo, né? A gente começa com 0, depois atribui 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente tem repetido, a gente atribui o mesmo, né? Então, se aqui é GA, a gente atribui o ranking 6, aí o GA, né, vai ter o ranking 6, certo? E por fim, o 7. Como os nossos rankings não são todos diferentes, né, houve empate aqui, ou porque eles são iguais, a gente já sabe nesse momento que não está ordenado ainda. Ou pelo menos a gente não tem garantia de que está ordenado. Então a gente vai ter que continuar a nossa iteração. Mas e para os outros dois caracteres, né? Como que a gente atribui o ranking para ele? Bom, na verdade a gente já atribuiu. Nesse primeiro passo, a gente já está atribuindo ranking para esse passo. O único detalhe, né, que quando não tem caractere, a gente, por padrão, é ranking 0, né? O que ele fala aqui nesse rótulo, nessa legenda. E por que a gente tem essa garantia? Lembra que a gente está trabalhando com sufixos, a gente não está trabalhando com um vetor de strings qualquer, onde as strings podem ser muito diferentes uma das outras. Todas essas entradas são sufixos de uma mesma palavra. Então, né, se a gente tirar essa coluna, por exemplo, aqui né, a gente tem a palavra ata agaca aqui, ok. Se a gente tira o AT, o que sobra é agaca, e agaca é um sufixo da nossa palavra, então quer dizer que ele já tem que estar no nosso vetor. Né? De fato, está aqui ó, na entrada anterior. Então, se a gente está olhando esse AG aqui nesse momento, esse AG já apareceu na primeira iteração, a gente já olhou para ele. Então, aqui a gente já tem os rankings atribuídos. Nesse primeiro passo, quando a gente atribuiu o ranking aqui, a gente já atribuiu aqui também. Então, beleza, a gente já tem um ranking para o primeiro par, um ranking para o segundo par. E a gente vai fazer a ordenação em cima disso agora. Né? O primeiro já está ordenado, então a gente vai olhar para o segundo, fazendo a ordenação. Nesse caso, a gente vai inverter a posição dessas duas posições, lembra? O problema estava justamente aqui, né, que estava invertido. Então aqui a gente conseguiu desempatar essa posição que estava errada. Na terceira iteração, a gente vai dobrar de novo o tamanho dos nossos pares. Então, se a gente estava pegando o tamanho 2, a gente pega tamanho 4 agora, para cada elemento do par. E mesma ideia. Agora, o primeiro aqui para o vermelho, a gente vai atribuir rank. O que a gente vai perceber é que não tem nenhuma substring repetida. Né? Nenhum elemento é igual ao anterior. Então, a gente vai atribuir de 0 a 8 sem repetir nenhum. Quando isso acontece, a gente sabe que já está ordenado. Então, a gente acabou a ordenação do nosso vetor de sufixos. Bom, então, basicamente, por hoje é isso. Aqui tem as nossas referências. Aconselho vocês a usarem isso. A aula do Fábio, acho que eu esqueci de colocar no Moodle, mas eu vou colocar depois os slides que ele disponibilizou.
Acho interessante, né, vocês darem uma olhada em pelo menos algum desses materiais, porque acho que a aula de hoje foi um pouco puxada, se a gente pode dizer assim, porque não são estruturas tão fáceis, tão triviais, e principalmente para aplicar depois, certo? A gente talvez não tenha que se aprofundar tanto em por que que elas funcionam, embora seja bom, seja interessante, mas é interessante a gente entender como elas funcionam, como elas estão armazenadas, como elas estão representadas, para a gente conseguir usar elas para resolver nossos problemas, certo? Então, eu não tenho ilusão de que só com a minha explicação dê para entender tudo muito claramente, certo? Então, aconselho vocês a olharem isso. 5.000 está falando, o capítulo 6 do Halim é dedicado ao tema. Muitas das coisas eu tirei de lá. O Fábio Osberg também tirou muitas coisas de lá. Então, as coisas que eu peguei do Fábio indiretamente está no livro do Halim. Então, é interessante vocês olharem isso com bastante cuidado.